A reencarnação é uma lei divina para a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência na Terra, damos um passo adiante na senda do progresso. Ela concilia todos os acontecimentos da vida com a justiça e a bondade de Deus. Através da reencarnação, crescemos intelectual e moralmente ao longo da evolução, até não termos mais necessidade da vida corporal. A reencarnação sem mistérios, 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, de 3 a 12 de setembro de 2021 na internet. Assista pelo Espiritismo Play e pela UEVC TV. Sejam bem-vindos à 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Boa noite,
É com alegria que damos prosseguimento ao 8º dia da nossa 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, este ano ainda de forma virtual, mas com o mesmo carinho de sempre. Neste momento, nós convidamos vocês para nos unirmos em prece e iniciarmos a nossa atividade da noite na companhia do Senhor. Altíssimo e onipotente bom Senhor, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para refletir sobre a tua palavra de amor. Rogamos o teu amparo para o trabalho de hoje e a tua inspiração para o palestrante desta noite. Pedimos o teu auxílio, Pai, para atravessar os nossos vales espirituais, que tenhamos forças para elevar o nosso olhar e buscar refúgio na tua presença, pois é do Senhor que vem o nosso socorro. Imploramos pelos caídos, pelos aflitos, pelos cansados, para que consigam sentir alívio em ti. Auxilia-nos nas nossas escolhas, para que nós tenhamos sabedoria para diferenciar o que é passageiro daquilo que é essencial. Ajuda-nos a descansar em ti, Senhor. E louvado sejas, hoje, amanhã e sempre. O tema central do nosso evento é a reencarnação desvenda todos os mistérios. Nós registramos mais uma vez nossos agradecimentos à TV Mansão do Caminho por sua gentileza nesta parceria para a transmissão do nosso evento, juntamente com o nosso canal, o EVC TV, e às rádios Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, e Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, que vem retransmitindo o nosso evento há muitos anos. E para auxiliar nessa divulgação da doutrina espírita, nós sugerimos que quem considerar essa programação útil e edificante, curta este vídeo e, caso se sinta à vontade, compartilhe seu conteúdo, para que ele possa chegar cada vez mais longe. Visitem também a nossa livraria online e ganhem descontos durante a nossa 68ª Semana Espírita. O endereço é www.livraria.uevc.org.br. E nós lembramos que aqueles pedidos que forem feitos da faixa do CEP 45.000 a 46.000, de Vitória da Conquista e entorno, além da opção de entrega via frete convencional, poderão também ser retirados presencialmente na sede da UEVC, de forma gratuita. E agora, nós vamos convidar o professor Yuri Barreto, diretamente de Canindé, no Ceará, que fará o nosso momento musical, interpretando João e Maria, de Sivuca e Chico Buarque.
Nós agradecemos a Yuri mais uma vez por sua participação em nosso evento. E lembramos também que acontecerá de 30 de outubro a 2 de novembro de 2021 o 19º Congresso Espírita da Bahia, com o tema Vivências Interexistenciais. As inscrições são gratuitas pelo site eventos.feeb.org.br. Nosso querido irmão, Divaldo Pereira Franco, está se recuperando da cirurgia que fez recentemente e não poderá estar conosco nesta noite. Se Deus permitir, ele estará no encerramento no domingo. A ele, nós endereçamos as nossas preces, rogando a Jesus pelo seu pleno restabelecimento. Que Deus o abençoe. E neste momento, nós convidamos nosso querido irmão Arthur Valadares, que gentil e fraternalmente nos atendeu para fazer este trabalho, substituindo o nosso Di. Ele fez graduação, mestrado e doutorado em engenharia mecânica. É vinculado à instituição espírita Obreiros do Bem, em São Carlos, São Paulo, e coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP Paulo de Tarso, que tem grupos em todo o Brasil. Arthur, a palavra é sua para proferir sua palestra com o tema A Reencarnação e os Compromissos Iluminativos. Primeiramente, então, uma boa noite para todos os irmãos, todas as irmãs que nos acompanham, aí de Vitória da Conquista, também de todas as partes do Brasil, ou mesmo de fora. Para mim é uma imensa alegria poder estar mais uma vez participando de uma Semana Espírita de Vitória da Conquista, desta feita de maneira virtual, online, mas já tivemos também a grata satisfação de aí estar presencialmente e fomos tão bem acolhidos que guardamos com muito carinho no coração a lembrança de todos os corações por aí, a lembrança dessa experiência. Então, para nós é uma honra e uma alegria estarmos aqui mais uma vez, ainda mais nesta circunstância, sem qualquer pretensão de corresponder à altura da fala que o nosso querido Divaldo certamente traria, mas buscando aqui trazer o nosso contributo para a reflexão diante desse tema que é tão importante, que a doutrina espírita vai nos explicar assim com tanta clareza, abrindo-nos de fato horizontes muito importantes para a compreensão da vida e do nosso papel aqui, uma vez que nos entendemos espíritos em jornada, espíritos em caminhada. Então, o nosso abraço a todos os amigos e a nossa rogativa ao Mestre Divino, que nos abençoe e que nos inspire a todos nesta noite de reflexões, a fim de que sejam proveitosas a todos nós e ao nosso processo evolutivo. Coube-nos, portanto, dentro da temática central que gira em torno da reencarnação, da sua importância, desse elemento-chave no contexto da criação divina ou da evolução, coube-nos tratar especificamente sobre esse tema, a reencarnação e os compromissos iluminativos, que naturalmente a ela estarão atrelados. E aqui nós vamos buscar trazer uma abordagem sobre os bastidores da reencarnação.
o que antecedeu, por exemplo, a nossa vinda para a presente existência. E é nesse sentido que nós vamos ver a grandeza, a abrangência da doutrina espírita, os horizontes tão lúcidos, tão vastos, que nos abrirá de maneira tão lógica e tão racional, explicando-nos como se dá esse processo em que todos estamos inseridos, quer queiramos ou não, acreditemos ou não, faz parte da criação divina, é uma lei natural a reencarnação. Esse é um ponto principal que vamos aprendendo com o Espiritismo. E a doutrina espírita, nos projetando nessa vida de além-túmulo, que bem conhecemos, porque de lá viemos, para lá logo retornaremos, ainda que tenhamos uma existência de muitos anos, 80, 90, 100 anos, que é isso diante da eternidade, então logo lá estaremos de volta. A doutrina espírita nos faz, mesmo estando aqui encarnados, visitar, conhecer, desbravar, devassar esse mundo invisível, esse além-túmulo, que é de fato o mundo ao qual pertencemos, estando aqui na matéria, em jornada de aprendizado, de renovação. O Espiritismo vai nos mostrar, por meio do relato dos próprios espíritos que lá vivem, pertencentes às mais diversas condições espirituais, aos mais diferentes níveis da escala espírita, como, por exemplo, Kardec define, pelo próprio relato desses espíritos, é que estaremos então mais informados sobre o que antecede essa vinda à matéria, como se prepara uma reencarnação. Claro que o processo em si, ou essa preparação, variará muito conforme a condição do espírito. A gente vê isso sendo abordado nas obras de André Luiz, por exemplo, no seu livro Evolução em Dois Mundos, ele trata desta questão, na sua série, em que ele vai nos contando sobre a vida espiritual, especialmente ali no livro Missionários da Luz, por exemplo, quando trata da reencarnação de Segismundo, ele desdobra para nós algumas das variáveis, dos mecanismos, dos processos envolvidos nessa preparação reencarnatória. Desde aquelas reencarnações que praticamente seguem um fluxo da lei, sem uma preparação mais elaborada, porque se tratam de espíritos ainda não muito conscientes, até aquelas reencarnações que já contam com uma certa preparação, porque temos ali espíritos um pouco mais conscientes já, despertos para a necessidade da sua renovação, despertos para a lei divina, até aquelas reencarnações que são praticamente gerenciadas pelo próprio espírito reencarnante. Espíritos, neste caso, de mais elevado porte, de mais elevado progresso moral, que conseguem, por si, fazer esse gerenciamento. Enquanto que os espíritos medianos, ou mesmo aqueles inferiores, são naturalmente amparados por espíritos mais habilitados que os auxiliam nesse processo, visando a sua evolução, visando o seu aprendizado. Então, a doutrina espírita vai nos apresentando todos esses meandros, ensinando-nos como se dá o processo, o valor da encarnação, ou de cada reencarnação, na trajetória do espírito, para que aqui na matéria, estando nós melhor informados, possamos melhor também aproveitar a experiência que nos é dada. Possamos melhor usufruir da reencarnação, extraindo dela os tesouros do espírito. A grandeza espiritual que estamos buscando aqui forjar e construir. Por isso, vamos recorrer aí à obra fundamental, a obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai tratar da pluralidade das existências, ou da reencarnação, as questões de número 166 em diante. Vale lembrar que o próprio Kardec, a princípio, relutou em acolher, em aceitar a ideia da reencarnação, que lhe foi sendo transmitida, informada pelos espíritos superiores que o auxiliaram no processo de elaboração da doutrina espírita. Num primeiro momento, Kardec apresentou ali uma certa resistência, chegou, e ele próprio admite, até a trabalhar contra, no sentido de negar essa ideia. Há um artigo, por exemplo, na Revista Espírita de fevereiro de 1862,
intitulado A Reencarnação na América, em que ele fala isso: a reencarnação não foi uma criação dele, foi algo que os espíritos trouxeram e que só depois de muito debate, de muita reflexão, ele pôde, então, de fato, aceitar essa ideia, porque compreendeu que sem ela não haveria como explicar a justiça de Deus. Todas as aparentes disparidades ou injustiças entre a multiplicidade aí dos destinos, como explicar isso sem a pluralidade das existências? Sem essa compreensão que o espírito volta muitas vezes à matéria, passando por, cada vez que vem à matéria, experiências necessárias, ora com mais recursos monetários, ora com menos, ora com o corpo dessa maneira, ora com o corpo daquela outra, ora nascendo naquela cultura, ora nascendo naquela outra, ora passando por essas provas, ora passando por outros tipos de provas. Enfim, essa alternância que vai permitindo o espírito vivenciar a multiplicidade de experiências que a matéria proporciona, né? Abundância e escassez, fealdade e beleza, poder e subalternidade, essas condições, o espírito as vai vivenciando todas ao longo do processo. Além do que, seria muito difícil ou mesmo impossível compreender a perfeita equanimidade, a perfeita justiça de Deus, sem considerar a reencarnação, dada a discrepância que se vê entre os destinos. Algumas vidas inteiramente elas marcadas por uma condição, digamos assim, de mais tranquilidade, de não tantos desafios, outras vidas desde a mais tenridade marcadas pelo sofrimento, pela enfermidade, pela dor, algumas com uma desencarnação tão breve, outras com anos e anos para aprender, trabalhar, realizar os seus projetos e os seus sonhos. Se cada alma tivesse, de fato, a sua origem na concepção do corpo, como explicar a justiça de Deus, apresentando para cada uma dessas almas destinos tão diferentes? Então, Kardec, à medida em que foi debatendo, analisando melhor essa questão juntamente com os espíritos, ele próprio, então, entendeu a importância, o quanto a reencarnação é, de fato, um elemento-chave e passa, então, a aceitar essa ideia. Mas não foi simplesmente uma imposição por fé cega, foi algo que foi acordado, foi entendido a partir de um debate, a partir de uma fé raciocinada, como é essencialmente a própria proposta do Espiritismo. E então Kardec depois vai tecer considerações sobre isso, como já mencionamos aqui, no Livro dos Espíritos, quando trata do assunto, também em vários artigos da Revista Espírita. Lá na obra fundamental, a partir da questão 166, ele vem trazendo algumas reflexões em torno disso, em conjunto com os espíritos, e especialmente na questão de número 222, ele traz ali uma longa série de considerações em que vai explicar o porquê a reencarnação é, assim, um elemento tão chave, tão essencial no contexto da criação divina, no contexto da lei de evolução em que todos estamos aí inseridos. Mas na questão 166, Kardec faz uma pergunta interessante, porque ele já havia trabalhado com os espíritos essa ideia da evolução, de que o espírito é criado simples e ignorante e vai se aperfeiçoando, até chegar à condição de um espírito puro, ele vai se purificando. Kardec, então, questiona como isso se dá. Se o indivíduo, por exemplo, não atinge, não alcança essa perfeição durante a sua vida corpórea, como ele pode seguir nesse processo de depuração? E então que os espíritos lhe dirão: sofrendo a prova de uma nova existência. Sofrendo a prova de uma nova existência. Colocavam eles ali, na doutrina espírita, esse pilar, essa baliza fundamental da reencarnação, que não é algo novo trazido pelo espiritismo. O próprio Kardec, em vários momentos, mencionara que a reencarnação é algo tão antigo quanto o mundo. Desde as primeiras tradições espirituais aí já existiram aqueles que divulgaram essa ideia, claro, muitas vezes misturada com algumas incompreensões humanas, como, por exemplo, no caso da metempsicose ou da reencarnação, a possibilidade da reencarnação em animais, que o espiritismo realmente vai demonstrar não existe. O espírito humano apenas se reencarna
em corpos humanos, uma vez que alcançou esse patamar. Mas essa ideia da reencarnação a encontramos em muitas doutrinas do Oriente e também do Ocidente. O próprio druidismo, que de certo modo é um precursor assim do espiritismo, naquela mesma região da França, antigamente das Galhas, já trazia essa ideia da reencarnação. Leon Denis vai destacar isso em suas obras, como, por exemplo, a obra em que ele vai tratar mais propriamente ali do druidismo, dos druidas, o gênio céltico, ou em outras obras em que ele faz menção também aos druidas. O próprio Kardec tem um artigo muito interessante na Revista Espírita sobre o espiritismo e o druidismo, ou o espiritismo entre os druidas, em que ele mostra esses pontos aí em comum. Então essa é uma doutrina, é um conhecimento muito antigo na história da humanidade, que o espiritismo veio, digamos assim, consolidar e explicar melhor, aprofundar mais quais são os processos, os mecanismos envolvidos com a reencarnação. Então, ali nessa questão 166, os espíritos fixam esse pilar. Mais adiante, ainda nessa questão, no item B, Kardec faz a pergunta taxativa. Então, nós passamos por muitas existências corporais? E os espíritos dirão que sim, Todos nós temos aí muitas e muitas existências. O número propriamente dependerá das escolhas, do caminho que cada espírito vai traçando para si. Existirão aqueles que, por mais devotados ao bem, por mais comprometidos com a sua melhoria, precisarão de um menor número de reencarnações, mas ainda assim é um número muito vasto, para chegarem à condição de espíritos puros. Outros precisarão de um maior número, porque escolhem caminhos de mais rebeldia, escolhem curvas mais longas no processo evolutivo. Mas a questão é, o ponto fundamental, todos chegaremos lá um dia à condição de espíritos puros. E o caminho para lá, para chegarmos até lá, é a reencarnação. A múltipla vinda à matéria, não necessariamente apenas nesse orbe, claro que muitas das nossas encarnações aqui têm se dado, muitos espíritos são espíritos propriamente da Terra, que aqui têm reencarnado, outros já vieram de outros orbes, onde já tiveram lá muitas experiências, alguns daqui já saíram para outros orbes, assim como nós também, futuramente iremos a outros orbes mais adiantados, mais evoluídos, e assim vai se dando a reencarnação em corpos mais sutis e etc., até que não mais precise o espírito de reencarnar, a não ser por uma ocasião muito específica, como no caso de Jesus, que encarnou, que veio à matéria na Terra, cumprindo uma missão muito, muito específica, sendo ele já um espírito puro. Então, assim, os espíritos iniciam o tratamento dessa questão com Kardec. Na questão seguinte, 167, Kardec faz então a pergunta fundamental. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual a finalidade da reencarnação? O que, de certo modo, já faz a amarração aqui com o tema que nos foi proposto. A reencarnação e os compromissos iluminativos. Então, de certo modo, intrinsecamente à proposta de reencarnação, estarão ali contidos, associados, esses compromissos iluminativos. E é o que os espíritos respondem a essa pergunta de Kardec. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Eles dirão: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é justiça? Olha que resposta simples, sintética, mas profunda. Eles apresentam duas finalidades primordiais. Expiação, como a dizer que as futuras reencarnações têm um papel educativo de fazer o espírito lidar com as consequências de atitudes, por exemplo, equivocadas de existências pretéritas. Tem o papel, as futuras existências, de fazerem o espírito trocar, digamos assim, de papel no mundo material, na existência material, passando a lidar com aquilo, por exemplo, que outrora ele criou para outros, ele gerou de prejuízos para outrem. Então ele vai alternando esses papéis para ir lidando com as consequências da sua própria sementeira do pretérito. Ele vai expiando no sentido também de purificando-se, de renovando-se. Por outro lado, também, amarrado com esse conceito, nós temos o segundo objetivo, melhoramento progressivo da humanidade. Quando pensamos
em Jesus como modelo, referência de espírito puro, nós vemos o quanto temos ainda a desenvolver em nós, em termos de potenciais, em termos de capacidades, e naturalmente compreendemos que uma existência, por mais longa que seja, 100 anos que seja, não será nem de longe suficiente para alcançarmos essa condição. Jesus é um espírito que tem bilhões de anos de evolução. Assim nós também temos lá quanto tempo já de existência e teremos ou temos a eternidade à frente. Então, muito a fazer, muito a desenvolver, são potenciais, potências infinitas que jazem em nós na forma de sementes. Uma existência, portanto, seria impossível para desenvolvermos em todas as frentes, na arte, na ciência, o pensamento, o sentimento, quanto a desenvolver, quanto a expressar do divino em nós. Por isso, as reencarnações são como que degraus de uma imensa escada. Poderíamos lembrar aí o símbolo da escada de Jacó, lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Escada esta que representa, na verdade, a jornada do espírito de ascensão em direção ao Criador. Cada existência, cada reencarnação, entendida aí como um degrau, se bem aproveitado, é um degrau que o espírito sobe nesta jornada. Então, por isso, o melhoramento progressivo da humanidade, o que nos ajuda a entender a disparidade entre habilidades, entre capacidades. Porque alguns já têm, desde muito cedo na encarnação, um pendor, uma tendência, uma habilidade tão grande, por exemplo, para a música, ou para uma determinada ciência, para uma determinada arte. Naturalmente que isso não é um sorteio divino. Onde a justiça? Se assim fosse, por isso eles acrescentam a resposta, essa pergunta, sem isso, onde a justiça? Não é um sorteio divino que elege alguns para serem privilegiados com essa ou aquela habilidade, não. É construção do espírito. Aqueles que já apresentam, portanto, essas habilidades, essas facilidades, isso é resultado de esforço acumulado em múltiplas existências anteriores, que faz aquilo agora parecer algo tão natural, tão espontâneo. Até mesmo a virtude, na questão 894 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec fará a pergunta: aqueles para os quais o bem parece assim tão natural, tão espontâneo, terão o mesmo mérito? E os espíritos respondem: estes lutaram outrora e triunfaram. O bem se lhes tornou um hábito. Então, por que essa facilidade, por que essa virtude que se manifesta desde tão cedo naquela encarnação, naquele coração? Ora, construção pretérita, assim como também determinados desenvolvimentos da inteligência, de algumas habilidades, tudo isso é resultado desse melhoramento progressivo. Cada espírito investindo melhor nesta ou naquela área que mais lhe apetece, mas no fundo todos nós haveremos de nos desenvolver em todas as áreas, por isso temos a eternidade à frente. Mas não é Deus que sai a premiar, a sortear esse ou aquele outro, para terem essa ou aquela habilidade em detrimento dos seus outros filhos. Não. As possibilidades, as oportunidades, ele as oferece a todos. Cada espírito, no entanto, vai se construindo, vai fazendo o seu caminho, é artífice do seu destino, sob a tutela, sob o amparo das leis divinas, naturalmente. Então é isso que os espíritos nos dizem, e é realmente muito lúcida essa resposta. Aqui a gente entende melhor porque a reencarnação é um elemento, digamos assim, sine qua non para a compreensão da lei divina. Na ausência dela, tudo parece o caos, tudo parece o acaso, tudo parece sem sentido. É realmente impossível conceber a justiça divina diante da disparidade de destinos, de habilidades, de dores, de benefícios, de facilidades que vamos vendo nas vidas tantas com as quais comungamos, com as quais travamos contato. Mas, uma vez que entendemos que cada espírito não tem somente esta, já teve muitas, terá outras tantas, e que em cada uma delas ele vai vivendo esta ou aquela experiência mais necessária à sua evolução, conforme também a utilização do seu livre-arbítrio, tudo vai se encaixando. E a justiça divina, então, se revela indefectível, soberana, perfeita, aliada sempre à misericórdia, aliada sempre ao amor. Porque a reencarnação é expressão também
sublime da misericórdia divina, que nunca fecha as portas a um filho seu. Aliás, um pouco mais adiante, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 171, Kardec perguntará aos espíritos em que se funda o dogma ou a verdade da reencarnação. Dogma aqui no sentido não de uma imposição, né, de fé cega, mas pelo contrário, de uma verdade que foi alcançada pelo raciocínio, de uma verdade que foi compreendida, entendida em sua razão de ser. Então, em que se funda essa verdade da reencarnação? E os espíritos responderão: na justiça de Deus e na revelação. Então, sem esse elemento, a justiça de Deus se tornaria incompreensível e a revelação, isto é, a própria informação que nos chega do mundo espiritual, por meio de vários espíritos e vários médios, nos atesta a realidade da reencarnação. E eles ainda acrescentam: porque um bom pai jamais fecha a porta para o arrependimento de seus filhos. Então, a reencarnação, permitindo-nos recomeçar, refazer, assumir a responsabilidade do que outrora fizemos para podermos crescer, nos tornarmos mais maduros e mais aptos, cada vez mais, a sermos instrumentos do Criador e do Cristo, a reencarnação é a expressão sublime da misericórdia divina, do perdão que nos alcança, dando-nos essa sublime possibilidade de recomeçar. Então, aqui a gente fez esse voo panorâmico a fim de entendermos como a reencarnação se encaixa em todo esse contexto da criação divina, conforme nos apresenta a doutrina espírita. E já entendemos que não há como falar de reencarnação sem falarmos, então, de compromissos iluminativos, porque a sua própria essência, a própria proposta com que ela foi estabelecida pelo Criador é a de possibilitar aos espíritos o seu melhoramento. O reajuste com o pretérito, com os desajustes do pretérito e a renovação, a melhoria. Naturalmente, no sentido de progredir, de iluminar-se o espírito em jornada ascensional. Por isso, a reencarnação é em si um compromisso iluminativo assumido pelo espírito reencarnante, que poderá ser mais ou menos bem aproveitada, conforme o livre-arbítrio de cada um. E aqui estamos buscando justamente nos informar, conhecer e entender para que saibamos melhor aproveitar ao máximo, em verdade, a oportunidade que nos é dada. E para ampliar ainda mais a nossa compreensão disso, nós selecionamos aqui uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, que se encontra no livro Ideal Espírita, ao capítulo de número 33, intitulado Caminho Alto, em que Emmanuel vai conversar conosco justamente sobre esses bastidores que antecedem a reencarnação. Esses compromissos que lá afirmamos, muitas vezes junto de corações muito queridos que vêm nos amparando há séculos em nosso processo evolutivo, compromissos que assumimos perante a nossa própria consciência e que precisamos aprender a manter bem, digamos assim, despertos, acesos em nós durante a encarnação. Porque o que se dá muitas vezes é que lá assumimos muitos compromissos, muitos projetos de melhoria, mas em voltando à matéria, em voltando a essa gaiola, digamos assim, que é o corpo físico, né, que muito limita os nossos sentidos e percepções, muitos de nós, por invigilância, por negligência, na ausência do cultivo de uma espiritualidade mais profunda, vamos deixando esses compromissos iluminativos se apagarem. Vão sendo abafados pelas distrações, pelos ruídos do mundo, pelos cantos de sereia da matéria que nos desviam do compromisso iluminativo. Isso nos faz, inclusive, recordar uma passagem muito simbólica que está no Evangelho, quando Jesus convida os discípulos a fazerem a travessia para outra margem do lago de Genezaré. E aqui, trabalhando um pouco os símbolos, o mar, né, ou a água ali, no contexto das Escrituras, muitas vezes representava o elemento material, a matéria. Afinal de contas, a água é o elemento fundamental para a manutenção da vida na matéria.
ao reencarnar, o espírito mergulha na água, digamos assim, ali no útero. Enfim, essa vinda ao mar, essa ida ao mar proposta por Jesus, pode muito bem ser compreendida como esse retorno à experiência material. Ele convida os discípulos a entrarem ali no barco para cruzarem em direção a outra margem. No fundo, é o que nós fazemos. Quando voltamos à matéria, tomamos o nosso barquinho, o corpo físico, adentramos nesse mar da vida, que é aí caracterizado, né, pelas ondas, momentos de calmaria, momentos de tempestade, essas oscilações, a impermanência da vida material. Então, nós tomamos o nosso barquinho e vamos atravessando esse mar. Na hora de virmos, de iniciarmos essa travessia, estamos ali com Jesus em nosso barco, bem desperto, como a representar os compromissos que com ele assumimos, de melhoria, de transformação nesta nova existência. Então, iniciamos a jornada com Jesus desperto em nosso barco. Mas, ao longo do processo, como acontece na passagem, que está registrada no capítulo 8 de Lucas, em Marcos, capítulo 4 também, Jesus adormece. Não que Jesus, quando pensamos no Mestre, não concebemos ele, digamos assim, inativo, ele, de algum modo, negligente ou adormecido diante dos seus imensos afazeres, da sua tarefa, né, de conduzir este planeta. Naturalmente, é uma representação simbólica. Nós o deixamos adormecer dentro de nós. Os compromissos iluminativos assumidos antes da existência, quando voltamos para o mar da vida, distraídos que vamos ficando, negligentes, invigilantes, imprudentes, esses compromissos vão como que ficando em segundo plano, né? Jesus vai sendo colocado lá na polpa do barco, como está escrito na passagem, e adormece. Não que o mestre durma em trabalho, jamais. O mestre não descansa no trabalho. Não tem descansado há séculos, há milênios incontáveis. Mas nós o deixamos adormecer dentro de nós, na forma do descompromisso diante os compromissos ou perante os compromissos assumidos. E é então que surgem tempestades na vida que muitas vezes têm a finalidade de nos alertar, de nos despertar justamente para os compromissos iluminativos que nos fizeram voltar ao mar da vida para alcançarmos lá a outra margem quando retornarmos novamente ao mundo espiritual, melhores, renovados, transformados à luz do Evangelho de Jesus. Então, olha que interessante, até no Evangelho já temos uma passagem que, de certo modo, expressa isso, que é o que Emmanuel vai desenvolver aqui conosco. Esse pré-momento, digamos assim, esse momento que antecede a nossa vinda, né? Essa preparação. Ele diz assim: além da morte, as alegrias são fulgurações crescentes do espírito, na liberação das forças emotivas que se descartaram da matéria mais densa. Entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superlativo da angústia. Então, o que Emmanuel está descrevendo nesse início da sua mensagem? Que uma vez distanciados, desvinculados do corpo físico, após uma desencarnação, quando retornamos ao mundo espiritual, as percepções do espírito naturalmente se ampliam. Se o espírito já tem ali um mínimo de consciência, se já está minimamente desperto. Claro que existirão espíritos que estão ainda de tal modo brutalizados, né? Que estão ainda de tal modo apegados à matéria que sequer tomam conhecimento de que desencarnaram, às vezes reencarnam mais uma vez, num processo quase que compulsório, sem terem consciência muito de terem passado ali pelo mundo espiritual. Mas aqueles espíritos de condição mediana, que já estão um pouco mais despertos para a melhoria de si mesmos, à medida em que vão vivendo essa nova realidade do mundo espiritual, né, se acostumando novamente ali ao mundo espiritual, a essa matéria mais sutil, as suas percepções naturalmente vão se ampliando, porque no corpo estão muito restritas aos sentidos físicos, mas no espírito se expandem por todo o perispírito. O próprio Kardec vai tratar disso na questão 257, se não me engano, em que ele fala dessas percepções e sensações no espírito, lá no mundo espiritual. Então, se por um lado as alegrias são fulgurações crescentes, então
aquilo que ele fez de bom, aquilo que foi melhoria, aquilo que foi progresso, gera no espírito tremendas alegrias, tremendos contentamentos. Por exemplo, também o fato de revidos, né, amigos, familiares, tudo isso gera no espírito alegrias que são fulgurações crescentes, né? Alegrias assim muito mais profundas, muito mais tocantes do que aquelas que podemos por hora sentir. Só que essa sensibilidade não cresce apenas no que diz respeito às alegrias. Essa sensibilidade cresce também no que diz respeito, digamos assim, aos remorsos, né? Aqueles atos equivocados, aquelas posturas inadequadas, aquilo também vai crescendo dentro de nós na forma de um incômodo, da consciência culpada, que vai, digamos, clamando por reajuste, por oportunidade de reparar, de refazer. Então, a sensibilidade se amplia para ambos os lados, tanto no que foi positivo, naquilo que diz respeito à alegria, como também naquilo que foi negativo, aquilo que foram equívocos. Essa sensibilidade também acompanhada aí desse remorso, desse arrependimento. Por isso, Emmanuel continua: à vista disso, o remorso em nós é qual fulcro de agonias morais, reavivando a lembrança dos nossos erros com espantoso poder de repetição. Então, quando o espírito está ali, no mundo espiritual, despojado das limitações da matéria, e na medida também que ele vai se instruindo do lado de lá, ao contato dos benfeitores espirituais, cada vez ele vai vendo a vida que teve com mais clareza, identificando equívocos que antes passaram meio batido, não foram assim tão focalizados, não foram assim tão analisados por eles. Agora eles começam a crescer, eu começo a enxergá-los melhor, e esse remorso vai constituindo-se aí um fulcro de agonias, um incômodo íntimo, sabe? Uma lamentação que vai, mais cedo ou mais tarde, se traduzindo num anseio, numa quase que necessidade de reparação, de reajuste, né? Um clamor por recomeçar, por tentar fazer diferente e melhor numa próxima vez. Então, esse processo de penetração em si mesmo, de um conhecimento mais profundo de si mesmo, que o espírito vai vivendo após a sua desencarnação. Claro que isso vai variar muito de espírito para espírito, de acordo com o grau evolutivo a que ele alcançou. O tempo desse processo também vai variar, mas os espíritos já minimamente conscientes, como mencionamos, vão passando por isso, né? Destacando o que já foi ponto positivo e que pode ser melhorado, mas também atentando para aquilo que é ponto negativo, para aquilo que foi equívoco, foi uma postura inadequada, que é preciso reparar, que é preciso corrigir. Carregamos desse modo, prossegue ele, além túmulo, o fardo de nossas culpas, a exibir constantemente o espetáculo das próprias fraquezas, e imploramos a reencarnação como quem sabe que o corpo físico é o instrumento capaz de reabilitarmos. Então, o espírito consciente no mundo espiritual, com essa visão renovada da vida que teve, o futuro que tem pela frente, ele vai mudar muito de suas concepções. O que antes ele valorizava muito na matéria, agora ele não valoriza tanto mais, porque antigos padrões, antigos valores ele vai deixando para trás. O que ele não soube valorizar tanto quando encarnado, agora ele percebe melhor o valor, e até por isso que em futuras existências ele vai pedir, vai implorar, dizem aqui os espíritos, ou diz aqui Emmanuel, né? Por experiências desafiadoras, por lutas, por provas, reconhecendo esse tremendo valor da reencarnação, do corpo físico como instrumento de reabilitação. Kardec chega a perguntar para os espíritos, mais uma vez no Livro dos Espíritos, na questão 266, se uma vez, né, que ele foi informado ali que os espíritos, ao alcançado um determinado grau,
participam também do planejamento reencarnatório, se não seria natural esperar que eles escolhessem as vidas mais fáceis, né? As provas menos difíceis? E os espíritos dirão: não, com a desencarnação cessam as ilusões e aqui o modo de se ver, de se compreender as coisas é bem diferente. Então, o espírito que vai mergulhando nesse processo de conhecimento de si mesmo, identificando os equívocos, ele vai reconhecendo cada vez mais o valor de uma nova encarnação e das lutas, das provas que essa reencarnação há de lhe proporcionar. Existem até mesmo, e os espíritos nos trazem alguns casos, aqueles que desejariam até mais do que momentaneamente podem ou poderiam abarcar ou alcançar em termos de provas, e os benfeitores espirituais mais maduros, mais experientes, vão dizer: vamos um pouco mais devagar, né? Porque nesse anseio de melhoria o espírito quer abraçar tudo de uma vez, mas voltando à matéria, o processo é complexo, é difícil, e os espíritos então vão auxiliando, né, os espíritos benfeitores, aquele espírito reencarnante a planejar melhor a sua próxima existência. Então é o que Emmanuel está nos dizendo. Na medida em que vamos entendendo esse fardo de arrependimento, de culpas em nós, vamos reconhecendo cada vez mais o valor da reencarnação e a solicitamos, a imploramos, nos preparamos para ela, para retornar à existência, para começar outra vez. Isso me faz, inclusive, lembrar uma outra mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 112, intitulada Como Lázaro, em que Emmanuel faz uma comparação muito interessante entre o caso de Lázaro, o aspecto simbólico ali da ressurreição de Lázaro, com a reencarnação. E ele diz assim que aquele estado em que Lázaro se encontrava, né, todo envolvido ali pelas faixas, dentro do sepulcro, naquela sombra e tudo mais, é um símbolo da condição de muitos espíritos no plano espiritual, que se encontram intimamente, né, em seu mundo interior, como Lázaro, ali cerrados naquela caverna do arrependimento, do remorso, da culpa, atados àquele sofrimento, àquela aflição. E então a reencarnação é como que aquilo que Jesus fez com Lázaro. É o mestre que nos possibilita recomeçar. É Jesus que nos alcança dizendo: desatai-o e deixai-o ir. Toda vez que o espírito volta à matéria, reencarna, é expressão da misericórdia divina dizendo para ele: olha, liberte-se momentaneamente dessas lembranças tão dolorosas, desses processos, volte à matéria, amparado pela bênção do esquecimento, para refazer, para reajustar-se, para recomeçar. Como Emmanuel mesmo dirá nessa mensagem, na dádiva suprema de começar outra vez. Então, olha que linda comparação. A reencarnação como aquele processo de volta à vida, uma nova oportunidade ali oferecida a Lázaro. Então, nós, espíritos reencarnantes, muitas vezes, no mundo espiritual, estávamos lá, como Lázaro, presos nessa caverna de nossas culpas, de nossos remorsos, remoendo o pretérito, mas também já com uma busca, com anseio pela luz. E então que Jesus nos dá a luz da reencarnação, a possibilidade de novamente fazer, reconstruir. Por isso também ele dirá, o Mestre, no Evangelho: andai enquanto tendes luz. Isto é, aproveita a luz que a reencarnação é em nossas sombras morais, para que, acendendo luz por dentro, ao retornarmos para o mundo espiritual, não nos vejamos novamente na condição de Lázaro, atados e cerrados ali naquele sepulcro íntimo, dentro, né, de nós mesmos. Por isso, continuando aqui a mensagem de Emmanuel, né, no capítulo 33 do Ideal Espírita, ele diz assim: nessas circunstâncias, não poupamos súplicas, não regateamos promessas, não medimos votos, não subestimamos sacrifícios. Por isso, a reencarnação e os compromissos iluminativos. Porque o espírito consciente do lado de lá, o espírito desperto para a necessidade da sua melhoria, nessas circunstâncias não poupa súplicas, não regateia promessas, votos ou sacrifícios. Assume, de fato, esses compromissos iluminativos perante si mesmo, perante a sua consciência, perante os benfeitores que o amparam, perante o Cristo, que é o sumo benfeitor de todos nós,
e, em última e primeira instância, perante o Criador. Encomendamos serviço e luta, assinalando a inquietude do sedento que pede água. Olha que bonito. O espírito pede a luta como o sedento que pede água, porque sabe que a luta é de fato aquilo que lhe poderá trazer paz, né? A luta por vencer a si mesmo, a luta contra as paixões, a luta contra as circunstâncias materiais difíceis. Isso é a água viva que há de dessedentar o seu espírito, que tem sede, em verdade, de paz, e não há paz sem progresso espiritual, sem consciência tranquila, sem dever bem cumprido. A luta, dirá Sheila também, é o pão espiritual da alma, a luta, o desafio. Por isso, diz aqui Emmanuel, que nós encomendamos, nós rogamos serviço, luta. Porque sabemos que é nesse contexto que, de fato, construímos a felicidade real. Por isso a questão 266, quando Kardec diz para os espíritos, para vocês pode parecer muito natural que o espírito escolha as provas mais fáceis, os caminhos menos ásperos, mas aqui não. As ilusões cessam, a visão, a perspectiva é completamente diferente. Aspiramos a apaziguar paixões, purificar sentimentos, resgatar débitos, santificar ligações e elevar experiências na conquista da própria renovação. Então, é apaziguar paixões, lidando com as tentações na matéria, é purificar sentimentos, convivendo muitas vezes no ambiente do mesmo lar, com desafetos do pretérito, com aqueles que nos prejudicaram ou aos quais prejudicamos. Vamos estar ali no mesmo ambiente, no intuito de purificar sentimentos, de resgatar débitos, de santificar essas ligações que outrora nós construímos para o exercício do crime, para prejudicar outras pessoas. Vamos buscar agora converter em ligações de afeto, de trabalho em comum, de fraternidade, enfim, elevar experiências. O poder que outrora não soube utilizar, vou aprender a valorizar agora por meio da subalternidade, ou por meio, mais uma vez, de um cargo, de um poder, que serei convidado a utilizar de maneira adequada, visando realmente o bem comum e não o interesse pessoal. O sexo que não soube utilizar de maneira equilibrada, vou ser convidado a reajustar na presente existência. O recurso monetário, né, a fortuna que porventura tenha tido. Enfim, elevar as experiências que outrora foram por nós rebaixadas, que não soubemos manter a altura da lei divina. A reencarnação nos permite revivê-las, ou quadros, digamos assim, antagônicos, né, quadros opostos, a fim de sabermos valorizá-las melhor. Tudo isso dentro dessa proposta sublime da reencarnação. E quase sempre, segue ele, renascemos em duras dificuldades a fim de redimirmos-nos à maneira do aluno internado na escola para educar-se. Não recuses, assim, a provação ou o problema que o mundo te impõe, nas horas breves da passagem sob a neblina da carne. Porque, como dirão os Espíritos, no Livro dos Espíritos, é um relâmpago na eternidade, cada encarnação. São horas breves quando comparamos a eternidade. Por isso, uma grande questão, um ponto essencial que o Espiritismo nos auxilia é aqui estarmos conscientes disso. Não deixarmos esses compromissos iluminativos serem lançados lá à proa do barco da nossa existência, serem abafados ou apagados por outros interesses, pelas ilusões, pelas paixões. Por isso estudamos, por isso trocamos ideias, por isso aprendemos com a doutrina espírita e com o Evangelho do Cristo, para que essa chama desse anseio de renovação e melhoria não venha a se apagar. Saibamos conduzi-la, porque ela será a luz a iluminar a nossa jornada pelo mar da vida, em direção ao porto, né, do outro lado, quando retornarmos à espiritualidade, o porto seguro da paz, da consciência tranquila, pelo progresso realizado. A moléstia, a inibição, o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária ou o infortúnio doméstico representam cursos rápidos de regeneração pessoal. Então, são os compromissos iluminativos. Muitos deles, os principais, aqueles mais impactantes, já acordados previamente antes de retornarmos. Então, são cursos rápidos de regeneração pessoal em que somos chamados ao próprio burilamento.
Recorda que voltarás amanhã para o lar da luz de onde vieste, o mundo espiritual. Não impeças que o suor do trabalho ou o pranto do sofrimento, como dizia o Chico, né? O suor do trabalho e o pranto do sofrimento, nós sempre evoluímos desidratando, seja pelo suor, sejam pelas lágrimas. Então não impeças que o suor do trabalho ou o pranto do sofrimento te dissolvam as sombras do coração. Todo o mal de ontem ressurja ao mal de agora, para que o bem apareça e retome a governança da vida. O erro desajusta, a dor restaura. É por isso que, entre a ilusão que obscurece e a verdade que ilumina, a reencarnação será sempre o alto caminho do recomeço. Lembrando mais uma vez aquela frase de Emmanuel, né? Na dádiva suprema de recomeçar outra vez. Assumindo, acolhendo, firmando esses compromissos iluminativos antes de tomarmos posse do corpo, mas os mantendo bem acesos, bem ativos durante a nossa existência, enquanto fizermos aqui companhia ou nos utilizarmos desse corpo para o aprendizado na escola bendita do planeta Terra, na escola bendita da reencarnação. Por isso que a doutrina espírita, que nos projeta assim tanta luz sobre esse assunto, sobre esses panoramas mais ampliados da vida, sobre esses bastidores da existência, que ela possa inundar-nos o coração, acendendo-nos a consciência, a lucidez, que ela nos dê força, assim como o Evangelho do Cristo, para mantermos fiéis a esses compromissos, porque, como dirá também Emmanuel, aqueles que nos enviaram à Terra acompanham-nos os passos, acompanham-nos ali as lutas, as dificuldades, torcendo, vibrando, orando por nós, estendendo-nos as mãos como tem feito há tantos séculos. É preciso saibamos honrar, valorizar todo esse investimento de amor que está por detrás de cada reencarnação, de cada porta que se nos abre para a existência na matéria, na verdade representando uma porta para a ascensão, a novos planos da vida, à vida abundante da qual Jesus nos falou. Por isso, a título de conclusão da nossa reflexão, recorremos a um bonito poema, belíssimo poema do grande poeta Castro Alves, que consta no livro inesquecível de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, poema este intitulado Marchemos, do qual extrairemos aqui apenas 2 estrofes. A primeira e a última, que cremos sintetizam muito bem o que é essa proposta da reencarnação. Como ela é esse elemento chave e essa expressão sublime da misericórdia divina que precisamos aprender a valorizar. Por isso, Castro Alves, por meio das mãos inspiradas e abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos dirá: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Olha que linda síntese, em uma estrofe, da proposta sublime da reencarnação. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E então, mais adiante, na última estrofe, ele concluirá dizendo: uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Olha que lindo. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Que essas palavras sublimes possam nos inspirar e nos ensinar a valorizar a ocasião extremamente preciosa que temos em mão, com a presente encarnação. Que o Cristo nos conduza, nos inspire e que possamos então alcançar a outra margem de retorno à vida maior, como quem soube trilhar os caminhos da vida, inspirados pela luz de Jesus, inspirados pelos princípios do Evangelho, fazendo-nos melhores
fazendo-nos mais capazes para expressar cada vez mais em nós a luz divina, de onde viemos e para onde estamos destinados a retornar. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos, muita paz e muita luz na jornada de cada um. Nós agradecemos imensamente ao nosso amigo e irmão Arthur Valadares por suas iluminadas e esclarecedoras reflexões desta noite, sempre nos enriquecendo com sua sabedoria. Deus o abençoe e o envolva em vibrações de serenidade, de saúde e de paz. Muito obrigada, meu irmão, especialmente por nos atender neste momento em que o nosso dia está se recuperando. Nossa imensa gratidão. Que Deus o abençoe. E amanhã nós teremos, às 10 horas da manhã, seminário com o tema Entre os Dois Mundos, com Alberto Ribeiro de Almeida, do Pará. E à noite, às 20 horas, nós teremos palestra com o tema Projeto Reencarnatório e Destino, também com Alberto Ribeiro de Almeida. E assim, nós finalizamos, agradecendo ao Deus da vida, a Jesus, o sol de nossas almas, e à devotada equipe espiritual envolvida neste trabalho, por mais esta oportunidade de divulgação do bem. Agradecemos a vocês que estiveram conosco, bem como a TV Mansão do Caminho, pela parceria, e lhes desejamos uma ótima noite. Muita paz e até amanhã, se Deus assim o permitir.